Bom dia, galera. É um prazer inenarrável tê-los aqui comigo. Hoje trataremos dos crimes contra a incolumidade pública, falaremos sobre o crime de incêndio, sobre o crime de falsificação de produtos medicinais, sobre o crime de epidemia e sobre o crime de charlatanismo. Quero agradecer a presença das alunas do sexto matutino, que poderão fazer questionamentos ao final da aula. Bom dia, meninas. Bom dia. Então, vamos começar. Foca aqui no slide. Crimes contra a incolumidade pública. Trataremos, primeiramente, sobre o crime de incêndio. Esse crime de incêndio está previsto no capítulo 1, que trata dos crimes de perigo comum. Mas antes, de falarmos sobre o crime de incêndio, precisamos primeiro entender, foca aqui no quadro, o que seria incolumidade. O que é incolumidade? Percebam que incolumidade é um estado de segurança. Estado de segurança. Um estado de preservação. Um estado de segurança contra possíveis lesões. É isso que o legislador busca preservar. O estado de segurança contra possíveis lesões. E aí trataremos primeiro uma abordagem o que seria um crime de dano e o que seria um crime de perigo. Um crime de dano é um crime que efetivamente lesa um bem jurídico. Já o crime de perigo, não há essa lesão efetiva. Crime de perigo, há apenas uma exposição ao perigo. E esse crime de perigo, ele pode ser de perigo abstrato, ou pode ser também de perigo concreto. Esse crime de perigo abstrato, o perigo, ele é presumido em lei. Já o crime de perigo concreto, deve o órgão acusador comprovar que houve possibilidade de lesão ao bem jurídico. É isso que diferencia um crime de perigo abstrato de um crime de perigo concreto. Passaremos agora a analisar o tipo penal do incêndio. Esse tipo está previsto no artigo 250, assinado o artigo 250 do Código Penal. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. O que significa causar incêndio? Causar incêndio significa colocar fogo. Isso que é causar incêndio. Causar incêndio significa colocar fogo. Basta isso? Basta que o agente coloque fogo? Basta que o agente ateie fogo? Não. Esse fogo, ele deve demonstrar uma possibilidade de lesar um bem jurídico, ou a vida, ou a integridade física, ou o patrimônio de outrem. Vida, integridade física ou patrimônio. A conduta típica é colocar fogo, mas esse fogo, ele deve ser capaz de expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. É nesse ponto que diferenciamos o crime de incêndio do crime de periquitação da vida e da saúde. Periquitação da vida e da saúde. Percebam que o crime de incêndio atinge pessoas indeterminadas, enquanto esse crime de periquitação da vida e da saúde atinge apenas uma pessoa ou pessoas determinadas. Outra diferença
entre um e outro é que o crime de incêndio precisa da demonstração de que o bem jurídico foi exposto a perigo. É preciso demonstrar isso aqui, que o bem jurídico ele foi exposto a perigo. Portanto, é um crime de perigo concreto. Já esse crime de perificação da vida e da saúde não precisa essa demonstração, porque esse perigo é presumido em lei. É um crime de perigo abstrato. Prosseguindo, qual seria o bem jurídico tutelado? Para que a gente saiba o bem jurídico tutelado, basta que olhemos para o título. O título diz crimes contra a incolumidade pública. Então, qual seria o bem jurídico tutelado? Justamente a incolumidade pública, justamente o estado de segurança das pessoas, do patrimônio das pessoas, que foi ameaçado, que foi exposto a perigo. Quais seriam os sujeitos desse crime? Vamos aqui ao quadro, sujeito desse crime, o sujeito ativo desse crime, sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar esse crime. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. Já o sujeito passivo desse crime, como é um crime vago, o sujeito passivo desse crime é o Estado. Primeiramente, esse seria o sujeito passivo. De forma secundária, as pessoas que são expostas a perigo. De forma secundária, as pessoas que estão expostas a perigo. Prosseguindo, o crime, os colegas poderiam apagar o quadro. Prosseguindo, quais são os elementos objetivos do tipo? Os elementos objetivos do tipo causar incêndio, é o primeiro, que é a conduta criminosa. Causar incêndio expondo a perigo o quê? A vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Prosseguindo, quando é que esse crime se consuma e se é possível a tentativa desse crime? Esse crime se consuma quando o agente coloca fogo expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Se o agente, por exemplo, apenas coloca fogo e esse fogo não é capaz de causar lesão à vida, ao patrimônio ou à integridade física de outrem, esse crime de incêndio, ele não está configurado. É possível a tentativa? É possível a tentativa. Imagine a hipótese de um agente que coloca o fogo, esse fogo ele é capaz de causar perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem, porém, com circunstâncias alheias à vontade do agente, esse fogo ele não consegue se propagar. Então, é possível, sim, a tentativa. Focando no slide aqui, o parágrafo 1º desse artigo 250 traz em seu bojo as causas de aumento de pena. Prestem atenção a todas essas causas. A primeira causa, disposta no inciso 1, diz que se esse crime de incêndio ele for cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, essa pena ela é aumentada em 1/3. Vejamos aqui um exemplo normal. Imagine, por exemplo, aumento de 1/3. Imagine, por exemplo, que o agente, ele coloca fogo em um comércio. Vamos imaginar uma loja vizinha, porque essa loja está prejudicando o andamento da sua loja. Então, essa loja está lucrando bastante. Esse agente vai e coloca fogo nessa loja. Com o intuito de quê? Com o intuito de obter vantagem pecuniária. Qual seria a vantagem dele aqui? Essa loja colocando fogo nessa loja, esse agente vai lucrar, porque todas as pessoas passarão a comprar na loja do agente incendiário. Percebam que para ser configurado esse crime de incêndio, esse atear fogo deve expor a perigo vida, integridade física ou patrimônio de pessoas indeterminadas. Então, se esse agente incendiário coloca fogo em uma loja visando obter um lucro, uma vantagem, esse agente
responderá como incêndio o aumento de 1/3. Prosseguindo, nas causas de aumento de pena, a segunda hipótese, de causa de aumento de pena seria se o incêndio ele for, provocado em casa habitada ou destinada à habitação. Próxima a linha seria se o incêndio ele é provocado em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura, exemplo, museu, cinema, teatro. Prosseguindo, a próxima causa seria se o incêndio ele é provocado em embarcação, em aeronave, em comboio ou em veículos de transporte coletivo. Prosseguindo, a próxima causa de aumento de pena seria se esse incêndio ele é provocado em estação ferroviária ou aeródromo. Aeródromo, gente, é aeroporto. Então, imagine que o agente ele pratica um incêndio numa estação rodoviária. Aí não está prevista essa causa de aumento de pena, estação rodoviária. Então, há dois entendimentos. O primeiro diz que o agente pratica a conduta do caput, artigo 250 caput, porque essa causa de aumento de pena, estação rodoviária, não está aí delineada, não está aí prevista. Porém, há um outro entendimento que diz que estação rodoviária está abrangida na linha que diz bem de uso público, ou então patrimônio público. Então, é possível a incidência dessa causa de aumento de pena, estação rodoviária, porque ela está inserida na linha que diz, repetindo, em edifício público ou destinado a uso público, ou a obra de assistência social ou de cultura. Então, a estação rodoviária estaria inserida nesse edifício público. Prosseguindo, a outra causa de aumento de pena é quando esse incêndio ele é provocado em estaleiro, em fábrica ou oficina. A próxima hipótese seria quando um incêndio ele é provocado em depósito de explosivo, combustível ou inflamável. A outra hipótese seria quando o incêndio ele é provocado em poço petrolífero ou galeria de mineração. A outra hipótese seria quando o incêndio é provocado em lavoura, em pastagem, em mata ou floresta. Percebam, só para que a gente consiga memorizar as causas de aumento de pena do artigo 250, parágrafo 1º, no inciso 1, traz o quê? Um proveito econômico. Proveito econômico. O agente pratica esse incêndio visando obter uma vantagem pecuniária. Já nos outros incisos, percebam que há essa causa de aumento de pena, porque nesses locais o incêndio ele pode se propagar. O incêndio pode se propagar e ser difícil apagar esse fogo. Por isso que essas hipóteses elas configuram causa de aumento de pena. Prosseguindo, existe a hipótese também de incêndio culposo. Essa hipótese está prevista no artigo 250, parágrafo 2º, que assim diz: se culposo o incêndio, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Percebam aqui no quadro onde é que é possível esse incêndio culposo. O incêndio culposo, o agente não tem a intenção de atear fogo, não tem a intenção. Então, imagine a hipótese de alguém que está viajando, por exemplo, e aí acende um cigarro e joga esse cigarro em um local, em uma mata, por exemplo, em um local onde tem palha seca, e esse cigarro ele acaba incendiando esse local. Percebam aqui que o agente não teve a intenção de atear fogo, porém a sua conduta imprudente gerou um incêndio naquele local. Então esse agente responderá por incêndio culposo e esse crime é um crime de menor potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo. O que significa esse crime de menor potencial ofensivo? Esse crime são todos
tem a pena máxima de até 2 anos. Pena máxima de até 2 anos. Esse crime, ele é julgado pelo juizado especial criminal. Como é um crime de menor potencial ofensivo, é possível, por exemplo, a transação. É possível também a composição civil dos danos. Composição civil dos danos. Composição civil dos danos. Além disso, aqui não é instaurado o inquérito policial. Aqui é lavrado um termo circunstancial de ocorrência, que é o chamado TCO. Prosseguindo, qual seria a ação penal desses crimes? A ação penal, ela é pública e incondicionada. Pública e incondicionada. O que é que significa isso? Significa dizer que assim que se sabe que ocorreu um incêndio, o delegado pode, de ofício, iniciar uma investigação. O Ministério Público também pode, de ofício, deflagrar uma ação penal. Significa dizer que não precisa que ninguém vá lá autorizar ao Estado a iniciar essas investigações. Essas investigações, elas são iniciadas de ofício. Prosseguindo, tem o seguinte questionamento. É imprescindível o exame pericial? O exame pericial, nesses crimes de incêndio, é imprescindível exame pericial? Já asseguro a vocês que é imprescindível a realização desse exame pericial, pois este crime é um crime que deixa vestígios, é um crime não transeunte, é um crime que deixa vestígio. Então deve o perito ir até o local, verificar como se deu, qual foi o início desse crime, como se deu esse incêndio, qual foi a propagação desse incêndio, verifica a causa, verifica a extensão desse incêndio e verifica também o que foi atingido através desse incêndio. São esses os requisitos, então é imprescindível esse exame pericial. No artigo 173, eu trouxe o artigo 173 do CPP, que assim dispõe, no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado o perigo, que dele estiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Prosseguindo, agora trataremos sobre o próximo crime, que é o crime contra a saúde pública, denominado de epidemia. O que seria esse crime de epidemia? Epidemia significa a propagação de germes patogênicos. O que seriam esses germes patogênicos? Seriam micro-organismos, bactérias, fungos, que atingem um número indeterminado de pessoas. Assim dispõe o artigo 267, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena, reclusão de 10 a 15 anos.